Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora em gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 18 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios, dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Esse programa é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento das bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então vamos ao episódio de hoje. Eu vou conversar com a advogada Cláudia Bernardino. Ela é sócia fundadora da DLL Advogados Associados em Manaus. Ela também é vice-presidente da Comissão Nacional da Sociedade de Advogados e diretora do CESA Norte. O CESA é o Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, ou seja, uma pessoa que entende muito sobre o tema do nosso programa. E eu já quero agradecer a presença da Cláudia aqui, uma grande amiga, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, aqui no nosso podcast. E eu estou ansiosa para saber a visão que ela tem sobre carreira, sobre governança, sobre a DLL e o futuro da sociedade de advogados. Então, vamos ao nosso episódio. Cláudia, seja muito bem-vinda para o nosso Papo de Sócios. É um prazer ter você aqui com a gente. Tenho muita curiosidade para saber o que você tem para dizer e a palavra é sua, enfim, para dar o oi para a turma que está ouvindo. Oi, Lara. Oi, todo mundo que está nos ouvindo. Uma satisfação enorme mesmo estar aqui nesse programa Papo de Sócios. Eu me sinto quase sócia da Lara, de tanto tempo que a gente tem relacionamentos profissionais, né, e que viraram, de alguma forma, amizades também. A gente tem muitas afinidades. E é uma satisfação muito grande poder estar aqui e conversar um pouquinho sobre carreira, sobre sociedade, que sempre tem coisas para a gente aprender. Com certeza, não ensinam para nós nem a gestão, né, que é um ponto que a gente sempre conversa, né, Clau? E não ensina a ser sócio também, né, que é uma outra característica do trabalho, né? Não tem, o ser advogado é uma coisa, o ser dono de escritório é outra. E o ser sócio traz uns elementos aí desafiadores na relação. Verdade, verdade. Então, falando um pouquinho como é que começou. Começando do começo. Vamos começar do começo. Queria só situar todo mundo que eu estou falando de 28, quase 30 anos, tá? Que eu comecei o escritório e o meu começo foi muito atípico, porque um amigo que na época era economista e estava começando faculdade de Direito, eu terminando faculdade de Direito, sendo Direito a minha segunda faculdade, primeira foi jornalismo, resolvemos montar uma consultoria para atender as empresas aqui na Zona Franca de Manaus. Meu escritório está situado em Manaus. 2 pessoas com experiências de vida diversas e com vontade de fazer um trabalho de consultoria voltado para a nossa área aqui. Eu, recém-formada de Direito, então já entrei como sócia. Eu não fiz o caminho de como eu vou fazer para ser sócia. Eu construí a sociedade, eu sou sócia fundadora do meu escritório. Então, o nosso começo foi assim, há 28 anos, e levamos exatamente 9 meses, eu digo que é o período de uma gestação, para conseguir a primeira nota fiscal. Primeiro cliente, primeiro trabalho. Primeira nota fiscal foram exatos 9 meses desde que nós começamos o trabalho. E era uma realidade bastante significativa, né? Que período super significativa. Isso, e foi tudo muito curioso, porque nós começamos em janeiro e em setembro desse mesmo ano nós conseguimos esse primeiro trabalho faturável, vamos dizer assim, né? E nós estamos falando de uma época onde tudo era muito diferente de hoje em dia, em que nós tínhamos que emitir nota fiscal à mão, todos os controles eles eram muito manuais, eles eram em livros. A gente está falando de 96, 95. 94, 95. Então, assim, a tecnologia estava batendo a porta da gente. Os computadores eles estavam chegando e eles não eram tão comuns nos escritórios. A gente ainda trabalhava com máquinas de escrever.
Inclusive, eu tenho uma na minha sala que foi da época da minha graduação, que eu ganhei uma máquina linda elétrica. Ela hoje faz parte ali Era top de linha, um negócio super tecnológico, né? Exato. Com aquelas borboletinhas, como é que era? Margarida, né? Margaridas, né? Enfim, era realmente o top do top, porque assim, foi o meu presente de formatura, era com isso que eu comecei a trabalhar. Então, ao longo desse tempo, né, nós fomos construindo o escritório e fomos realmente aprendendo na prática. Você imagina, Lara, que nós aqui, numa região afastada dos grandes centros, nós queríamos fazer um escritório diferente, não tínhamos nenhum paradigma local, nós tivemos que começar a olhar o que os escritórios sul e sudeste faziam, porque é onde estavam as grandes bancas, e por mais que fôssemos pequenos, pensávamos grandes, queríamos crescer, queríamos prestar serviço da melhor qualidade e nos espelhávamos nos escritórios que estavam fora de Manaus. Uma coisa que eu acho muito, muito interessante da primeira vez que eu visitei teu escritório é, assim, você sabe que o grande foco do nosso trabalho é um pouco mais fora dos grandes centros, justamente porque Norte, Nordeste, Centro-Oeste ainda tem uma característica de escritórios pequenos, aquela coisa mais artesanal, né? Uma cara um pouco, vamos por aí, um pouco mais para trás em termos de característica de escritórios. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei no teu escritório, parecia que eu tinha entrado num portal. Eu estava em Manaus, entro no escritório e eu falo, eu estou em São Paulo. O quanto que vocês foram detalhistas em termos de estrutura, em termos do próprio, da disposição do escritório, as salas de reuniões, as salas dos advogados, a cara do escritório com materiais e móveis de escritórios muito mais com a cara de São Paulo, aquelas divisórias, aquelas coisas, do que um escritório tradicional, vamos chamar assim, de lugares mais afastados, né? Isso me chamou muito. Exato. Isso. Foi um grande desafio sempre isso para nós, Lara, porque o nosso foco era atender a indústria que está instalada aqui em Manaus. Essas indústrias normalmente são multinacionais. As multinacionais, você sabe muito bem, elas contratam através de suas matrizes no exterior. Então, queira ou não, essas empresas elas têm um padrão de exigência que você tem que atender para que você possa prestar o serviço. Ou seja, não basta só prestar um bom serviço, mas você também tem que se adequar ao padrão elegível, vamos dizer assim. Então, quando nós fomos fazendo essa trajetória, isso coube muito a mim, né, como talvez sem querer já pensasse em ser a administradora, gestora do escritório, porque no início nós fazíamos tudo. Então, tanto eu quanto o meu sócio, nós prestávamos consultoria dentro da nossa área de expertise. A minha área de expertise era o tributário. Então, eu tinha que tanto fazer o meu trabalho na área tributária, como eu tinha que ir cuidando da gestão, que naquele momento ela era uma gestão muito menor do que hoje, até pelas próprias características. E qual foi a necessidade que eu fui sentindo? De ir conhecendo como as coisas funcionavam. E como eu te falei há pouco, eu não ia conhecer isso aqui, eu não ia ter aqui o que eu precisava, eu tinha que ir para fora. Como ir para fora? Conversando com os correspondentes, com os parceiros que nós já fazemos correspondência, visitando os escritórios. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora, então se eu chegar num lugar, eu observo tudo aquilo que eu acho que é interessante para absorver e implementar. Tá? Então, por quê? Tem coisas que você não vai reinventar a roda, gente. Alguém já fez um caminho, alguém já discutiu, já entendeu, já estudou. Aí eu vejo, de repente, que numa sala de reunião você tem bloquinhos com canetas para quando as pessoas chegam lá. Poxa, isso é bacana. Deixa eu fazer o meu bloquinho com caneta também. Deixa eu colocar um cafezinho já à disposição para facilitar e evitar que eu tenha que chamar alguém para trazer um café. Então, são pequenas coisas que você vai colocando no teu dia a dia e que você vai absorvendo do que você vê. A cada visita, você vê uma coisa diferente, uma forma de atender, uma forma de receber o cliente, como é que você mostra o que teu escritório tem. Então, tudo isso foi sendo construído ao longo dos anos. Frequentando as feiras também, as feiras
né, que no passado elas eram menores, mais restritas. Hoje você tem feiras muito amplas de tecnologia, de fornecedores, de parceiros. Então, tudo isso a gente tem que ir buscar. Tem que buscar, e realmente não é da noite para o dia, você vai fazendo aos poucos, não tem varinha mágica, não é a questão, sabe, você tem que entender que tudo tem um custo, então você tem que fazer um planejamento, por menor que seja o seu escritório, você tem que dizer onde é que eu quero chegar, como é que eu vou chegar nesse detalhe, nesse objetivo, de onde virão as receitas que eu vou pagar esse objetivo que eu quero comprar, não é? Que eu quero adquirir, que eu quero adicionar. Você falou que você, do teu sócio, então, era a pessoa que foi mais se dedicando à gestão desde o início, por mais que ela tenha mudado, enfim, mas você que estava com esse olhar. Então eu fico imaginando assim, você viajando para ver, para observar, entra num escritório, olha um negócio, acha interessante, fala isso aqui dá para a gente implantar lá também e tal, e você volta. Então você viu e você volta com a informação. Ele não estava necessariamente com você em todas essas oportunidades. Como é que era chegar para alguém que está ali, que não teve a experiência de ter visto e observado, e dizer, olha, isso é importante? Ou houve uma confiança já de cara e fala assim, o que você fizer está feito e eu não vou pensar nisso. Como é que foi essa dinâmica ali no começo? Bem interessante isso, sim, Lara, porque realmente a gente vê algo e quando você volta, você tem que passar para as outras pessoas, seja 1, 5, 10, o convencimento de que aquilo vale a pena ser agregado, né? Realmente também é um trabalho que a gente tem que fazer e tem que haja uma confiança entre as partes de que, poxa, essa pessoa que foi lá, ela é uma pessoa que eu posso confiar, que ela vai me trazer informações relevantes, seguras, e vamos sim apostar. Então, sempre nós tivemos muita confiança, tanto eu quanto meu sócio fundador junto comigo, quanto no futuro. Depois de uns 5 anos, nós tivemos um terceiro sócio. Nós somos 3 sócios majoritários aqui no escritório. Então, nós sempre tivemos essa relação de muito respeito e confiança, cada um na função do outro, né? E te digo que uma das coisas muito relevantes, muito marcantes, foi em 2007, quando eu brinco que a gente saiu da pré-história, porque eu controlava tudo em planilhas de Excel. Pese o Excel seja maravilhoso, até hoje eu uso muito, mas eu fechava timesheet em Excel, eu depois tinha que preencher formulários, isso e aquilo. Então, o final do mês, para mim, ele era muito tormentoso. Até que eu fui numa das feiras, em 2007, conheci um sistema de gestão e trouxe para os meus sócios e disse, precisamos implementar isso, porque se nós não implementarmos isso, nós vamos continuar na Idade da Pedra. E eles apostaram junto comigo que aquilo seria muito relevante. Hoje nós estamos com 18 anos, 17 anos praticamente, do uso desse sistema. E a diferença ela é absurda, dos controles, de todo o retorno que você tem, da seriedade com que você faz a sua gestão, da transparência que você tem de tudo que entra e tudo que sai do escritório, da análise que você pode fazer da rentabilidade dos casos, enfim. Esse foi um momento muito decisivo de uma dessas inúmeras coisas que eu tive que sair para entender que nós precisávamos trazer para o nosso escritório e implementar. E a própria cultura da equipe, né? Porque isso também é uma coisa que eu ouço muito, como eu falei, a gente tem muito cliente norte e nordeste. E uma das questões mais, assim, recorrentes, olha, não tem mão de obra tão especializada. Quando a gente precisa buscar equipe nas nossas cidades, a gente tem N problemas culturais, N problemas de formação e tudo mais. Então, você trazer... Foi aquilo que eu falei, eu entro no teu escritório, eu entro num portal, não só físico, mas de organização, que falar de timesheet para alguns escritórios fora do eixo Rio-São Paulo
é uma coisa assim, tipo, meu Deus, não quero fazer timesheet, É. não vou fazer timesheet, resiste, né? Então, assim, essa mudança de cultura e o apoio, né? Porque o nosso papo é de sócios, para a gente entender a dinâmica e o quanto é importante esse ponto que você trouxe da confiança e de cada sócio ter o seu papel e esse papel ser respeitado pelos demais sócios para que você possa trabalhar efetivamente, né? Fazer as diferenças, né? E o quanto que é importante esses sócios se fecharem em si nessas decisões para a equipe não ter muita saída. Olha, isso aqui é uma determinação da sociedade, né? Sim, é importantíssimo, sabe, Lara, esse elo, o respeito, a confiança que a gente tem que ter nas pessoas que você escolheu para caminharem junto com você dentro da sociedade, para mim, ele é essencial, né? Você tem que confiar naquela pessoa a ponto de quando ela traz uma situação para você, e ela traz, às vezes, já a situação e a solução. Às vezes um sócio me traz um problema, ele traz a solução, e você dizer, não, a solução que ele está dando é a solução que eu daria também, segue adiante e vai apoiar. Ou às vezes você pode até ser voto vencido, mas você entender que naquele momento é aquele caminho que tem que ser tomado. A confiança, a coesão dos sócios, ela é muito importante num relacionamento para que a sociedade ela siga adiante de forma correta, de forma madura. Nesse tempo aí de quase 30 anos, né, vocês cresceram absurdamente, né? Vocês dobraram de tamanho algumas vezes ao longo do período, né? Quantos vocês são hoje, Cláudia? Então, em colaboradores totais, Lara, entre CLT, sócios, estagiários, nós somos 115 pessoas. 115 pessoas 115. Em todas essas posições. Ainda conversando dessa fase da tua mudança de papel ao longo do caminho, né? Porque de tributarista você passa a ser gestora também, e depois menos tributarista, porque não cabe tudo dentro de uma mesma agenda. Exato. Você foi buscar, além de visitas, além de feiras, de estar olhando, observando, você foi aprender outras coisas fora do mundo jurídico? Sim, fui. Eu também procurei me especializar, Lara, fazer cursos na área de gestão, ler muito, sabe, assistir informações. Hoje a gente tem uma gama enorme de informações que estão disponíveis para a gente até de forma gratuita mesmo, né? Eu acho que a gente consegue aprender tanta coisa conversando, assistindo canais, as plataformas estão cheias de materiais. E ao longo desse tempo, sim, fui me especializar, me voltei muito para a gestão. Não é uma coisa fácil, porque eu tive que, como você falou, abdicar da tributarista que eu era, e hoje eu não posso dizer eu sou uma tributarista, porque principalmente na área tributária nós temos mudanças muito frequentes. Hoje eu sou uma pessoa que conhece do direito tributário, consegue discutir muitas coisas, mas eu não quero hoje dizer eu sou a tributarista que eu fui no passado, porque a tributarista deu lugar à gestora. E eu entendi o quanto essa figura ela era importante para que a minha sociedade hoje tenha a estrutura que ela tem. A estrutura é extremamente importante dentro de uma sociedade. Sem dúvida. E é realmente um desapego, né? Um desapego não é fácil, porque é outra profissão dentro da profissão, né? Vamos dizer assim, é uma coisa meio dentro uma da outra, mas que não cabem as duas ao mesmo tempo se você quer realmente crescer, né? Não cabe. É claro, né, Lara, que quando você está com um tamanho menor, você consegue fazer as duas coisas. Mas hoje, realmente, não tem como eu conciliar uma função tão intensa como de advogada tributarista e outra função igualmente intensa como gestora de um escritório com 115 pessoas. Não. Ter prazo, né? A questão é, se você colocar um prazo judicial na tua agenda, você tem que abrir mão de outras coisas, porque esse realmente ele tem um peso para cliente e tudo, né? Não, muito, muito legal isso, porque isso ensina muito para a gente, né? Um escritório feito na prática
que cresceu e mudou muito a forma de ser. E uma coisa que a gente sempre diz, né? Só voltando um pouquinho do quanto que o cliente é importante nessa história. Não é crescer por crescer, não é ser um escritório organizado por ser um escritório organizado. O teu cliente te força a melhorar, porque ele quer players com ele que falem a mesma língua, que ele possa te visitar e ele não sentir uma certa estranheza na forma como você é estruturado ali fisicamente, os relatórios. Ele quer alguém que fale a língua dele, não o contrário, né? Não é você forçar o cliente a falar a sua língua. Então, o quanto que ele é importante nisso, né? Hoje, Clau, como que é a tua agenda, assim? Você é a gestora do escritório, tantas pessoas na tua responsabilidade. Como que é a tua agenda? Tua segunda, tua terça, como é que ela funciona, assim? Claro, tem tantos detalhes, mas assim, linhas gerais. Ela é bastante intensa, Lara, tá? É importante, eu acho que destacar que a gente está numa fase agora que eu estou preparando pessoas para continuar o que eu faço. Eu tenho uma consciência muito grande, às vezes a gente brinca, que eu digo, gente, eu amanhã posso decidir que eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo. Como também alguém superior a mim pode dizer que eu não vou fazer mais o que eu estou fazendo. A vida, ela é finita. Mas nós queremos uma sociedade perene. E como responsável por essa sociedade, assim como eu fiz com os meus filhos, que eu os criei para que eles fossem independente de mim, que eu fosse totalmente dispensável, eu aplico a mesma coisa aqui. Eu tenho que ser dispensável. Então, para que eu seja dispensável e que a sociedade ela continue caminhando como precisa caminhar, eu tenho que preparar pessoas para fazer o que eu faço. 1, 2, 5, 10, não sei, mas vai ter que ter alguém para fazer. E provavelmente façam até melhor do que eu fiz. Mas eu tenho que fazer esse caminho. Então, hoje, a minha agenda, ela se divide entre fazer as assessorias para os demais sócios que eu estou preparando para o futuro e fazer a gestão das áreas de minha competência, que são o administrativo, o RH, o financeiro, a controladoria e ainda dar um suporte para as demais áreas jurídicas quando eventualmente necessário. Então, hoje eu venho diariamente ao escritório, mas eu concilio com um período em que eu fico trabalhando de casa. Porque quando eu estou aqui, há uma demanda muito grande do contato com as pessoas. Então, aqui eu não consigo fazer coisas que eu preciso de muita concentração. Quando eu preciso de muita concentração, eu coloco na minha agenda que eu vou trabalhar de casa, independente do horário, de manhã, de tarde, de noite. Então, eu começo a compor essa agenda. Por exemplo, hoje eu preciso ter reunião com várias equipes. Então, hoje a minha agenda, Lara, eu procuro fazer da seguinte maneira. Quando eu tenho algo para fazer que me exija concentração, eu não consigo fazer aqui no escritório. Eu tenho que dar atenção às pessoas, fazer reuniões internas, e há uma demanda muito grande de pequenos contatos pessoais quando eu estou presencialmente no escritório. Então, eu costumo dividir, eu venho todos os dias da semana ao escritório, e pela manhã ou pela tarde, dependendo dos horários da concentração de reuniões que eu tenho, passo aquele período, e se eu tenho naquele mesmo dia algo de concentração para fazer, eu prefiro trabalhar de casa. Ou de tarde, ou de noite, aí o horário vai para aquele que fluir melhor. Uma coisa assim que eu acho muito interessante, que é uma questão sempre, né? E assim, quero já dizer o quanto que eu admiro essa conduta de sócios na visão da sucessão realmente começar a acontecer de fato, né? Porque o que acaba acontecendo? Você é muito jovem intelectualmente, você ainda está com todo o gás, etc. Mas é aquilo que você disse, a gente sabe que o tempo vai passar e que daqui 10 anos a gente pode querer fazer outras escolhas, né? Não quer ficar tão preso, tão escravo do escritório, porque não tem para quem delegar as tarefas importantes, né?
E aí a importância dessa consciência e esse trabalho ser feito com muitos anos de antecedência na preparação. Exato, quando ele ainda não é necessário, não seria necessário, sabe, Laura? Mas é assim, é tipo a história do seguro que a gente faz e espera não ter que usar. A gente sabe que esse, ao contrário do seguro, um dia a gente vai usar. Espera que não seja tão cedo, né? Que possam render uns bons anos ainda pela frente. Mas eu acho importante isso porque é um trabalho longo. A gente também não tem certeza que a pessoa ou as pessoas para as quais você está escolhendo alguns caminhos e se elas vão ficar, se é isso que elas vão querer também, né? É assim, é uma grande roda. Você tem que preparar o seu backup, aquela pessoa que você está preparando, ela tem que preparar um para ela, para que você tenha sempre uma pessoa ali de reserva mesmo, porque o intuito qual é? É que a sociedade continue. Então, nesse momento, pensando como sócio, como gerir o futuro da sociedade, nós temos que ter essa responsabilidade de formar pessoas. Sem dúvida. Né? Você sabe que eu participo da ALA, né, que é a Association of Legal Administrators, e eles têm uma forma de conduzir a passagem de bastão muito inteligente. Quando a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, isso realmente garante a continuidade, garante que as pessoas estão sendo preparadas e tem a obrigação de preparar pessoas também. Como é que eles fazem? Eles fazem uma eleição, principalmente presidente, diretoria da associação ali, que mais ou menos a gente pode trazer as ideias para o escritório, mas você tem alguém que está com o bastão na mão, com a responsabilidade na mão, e essa pessoa ela tem duas conexões. Quem foi presidente e que passou o bastão tem a obrigação de mentorar este que está presidente, muito o papel do conselho de administração do escritório, o conselho de sócios, dando todo o apoio para aquele sócio que está com a responsabilidade, e já o próximo eleito ele tem que acompanhar este presidente efetivo, né, em curso, que está, para ele ir aprendendo quais são as funções dessa pessoa, para quando ele assumir, então, quando esse terceiro aqui, é uma fila de 3, né? O que for, o que é e o que vai ser. Esse que vai ser, que o dia vai caminhar e ele vem para o ser, este que estava aqui passa a ser o que já foi, tem ainda que, com a experiência dele vivenciada, mentorar esse que está, ou seja, dar todo o apoio para que a coisa aconteça, e ele fazendo isso com o próximo que vem, né? Uma cadeia, né? Então é bem isso. Agora, sabendo que a nossa atividade é uma atividade intelectual e que a longevidade dessa intelectualidade ela pode ser muito grande, a gente vai ficando melhor, exato, né? A gente vai ficando melhor, vai vendo mais coisa, vai tendo mais experiência. Você ter essa consciência de sócios, e acredito eu que isso deve estar num acordo de sócios, isso está sacramentado entre vocês, né? Um combinado muito antes de virar um tabu, né? Estão querendo me expulsar do escritório, estão querendo me tirar daqui, já estou meio dispensável. Já começa a fazer sua cabeça antes, né? Vai facilitar tudo, né? E é o tipo de coisa que quando você começa a conversar com os demais, isso choca um pouco. E até gera, às vezes, uma pequena insegurança. E você tem que tratar isso de uma forma normal. Isso é o ciclo da vida, né, Lara? E, ao contrário de nós que somos mortais, né, mesmo que a gente se considere imortal, a sociedade ela é para ser perene. Se é um negócio, foi criado, ele tem uma estrutura, ele está dando certo, ele vai se adaptando e se modernizando ao longo do tempo, ele vai acompanhando, ele tem que continuar. Né? Óbvio, ele não vai ser o que foi há 30 anos, como hoje não é. No futuro não vai ser o que é hoje. Né? As formas de administrar vão mudar, outras pessoas vão fazer diferente, como você falou, podem fazer melhor, porque estão mais afinadas com o seu tempo, né?
As necessidades mudam, né, Lara? Poxa, um pouco antes da pandemia, quando que a gente entendia que nós poderíamos ter essa flexibilidade de trabalhar em vários lugares diferentes, principalmente na atividade da advocacia, que sempre foi muito mais fixada ao local de trabalho, à sede do escritório. Isso sempre foi um grande tabu entre nós, não é? E a pandemia veio te mostrar várias situações onde você foi quebrando alguns conceitos e se adaptando. Hoje, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, você já chega numa flexibilidade. E para essa flexibilidade, você também tem que adequar as suas estruturas, a sua forma de pensamento, as suas ferramentas, não é? Muda tudo, né? Você precisa de recursos, né? Esses dias nós estávamos conversando num grupo de amigas e uma delas já com o marido aposentado, já passou o bastão de um negócio muito interessante para os filhos, e uma outra comentou, mas ele sempre foi um grande empreendedor. E ela fez um comentário que eu prestei muita atenção. Ela disse, ele foi um empreendedor muito ativo, mas ele nunca deu atenção à tecnologia. Ela disse, hoje, até os termos que ele usa quando ele vai falar com os filhos que estão cuidando do negócio, digamos que ele seja o ex-presidente, né, Lara? Os filhos olham para ele tipo assim, papai está falando algo do outro mundo. Então, imagina agora com o chat GPT, já na nossa mão, peraí, isso é uma sopa de letrinhas aí que não fazia parte da nossa vida até meses atrás. Não é que a gente vá usar tudo, né, Lara? Mas primeiro você tem que conhecer, você tem que entender o que cabe para o seu negócio, como é que você vai utilizar aquilo de uma forma a beneficiar a tua produtividade, a tua rentabilidade. E uma coisa importante, quanto mais tecnologia a gente usa, mais a gente precisa de pessoas. Na minha cabeça, eu sou aficionada por tecnologia, eu gosto sempre de estar sabendo tudo o que está acontecendo, né? Eu fui uma das primeiras pessoas aqui no escritório que trouxe a história do chat GPT, por quê? Conversando com pessoas também mais jovens que trazem novidades, você vai se atualizando e você vai em busca de entender e saber, ok, já sei o que é isso, vou usar, talvez sim, talvez não, de que forma isso pode me beneficiar? Eu não posso fechar os olhos. Se eu fechar os olhos, eu estou tornando a sociedade obsoleta. E aí não adianta a boa vontade para querer levar ela para o futuro, porque vai ter um entrave. E como você estava falando há pouco, o meu cliente ele vai começar a perder a conexão comigo. Eu não vou mais conseguir conversar com o cliente da forma como eu venho conversando até hoje, não é? E ficar demodê, né? Não faz sentido, né? Demodê, para quem é jovem aqui, tá ouvindo, é um termo bem antigo, tá? Isso declara a minha idade completamente, mas assim, é bem isso, a gente não pode estar atrasado em relação à comunicação com o cliente, né? E é aquilo que você falou, eu como crítica, né? Por que a gente precisa de pessoas? Porque a gente não vai engolir todas as tecnologias sem fazer uma análise, né? Preciso conhecer muito bem o meu escritório, preciso conhecer muito bem o meu cliente, preciso conhecer muito bem a tecnologia para falar isso cabe, isso não cabe, e dentro do que me ajuda, cabe, isso não me ajuda, não é? Exatamente. Isso faz sentido para o trabalho que eu faço ou não faz sentido? Por exemplo, se eu não fizesse, eu tenho uma área aqui de atendimento à massa. Se eu não fizesse isso e eu fosse um escritório voltado a fazer pareceres, eu não tinha por que ter um robô para ver prazos. Claro. Então, nem tudo que existe vai me servir, vai ser útil, vai me ajudar. Por isso é muito importante você entender o que você quer no seu negócio, para que ele está voltado, quem é o teu cliente, o que o teu cliente precisa, porque nós estamos fazendo uma prestação de serviço. Ao entregar o serviço, eu tenho que atender os anseios de quem me contrata. Então, eu tenho que estar focado muito nisso. Aquilo que você disse, né? O papel do gestor é entrar nesse grande supermercado de recursos humanos, tecnológicos, jeito de fazer, a máquina do café, são 1000 recursos para 1000 finalidades,
E ele é a pessoa que, conhecendo o seu escritório, conhecendo o seu cliente, vai pegar algumas coisas nas prateleiras ali que façam sentido para o bolo que ele quer fazer, né? Então, assim, nem todas. Eu posso ter um escritório que é estrela Michelin e eu posso ter um fast food, mas tem diferença. Ambos vão servir comida, mas são diferentes. Então, quando o gestor. E aí vem uma outra pergunta que eu quero te fazer. Você hoje atua como CEO do teu escritório, porque você está à frente da gestão, tomando decisões, está à frente de RH, está à frente de financeiro, está à frente de várias questões ali. Você acha que é importante o sócio estar à frente ou você contratar um CEO que vem com uma bagagem diferente e tal? Qual que é a tua visão sobre isso? E principalmente nessa evolução do escritório, e talvez você não encontre uma pessoa como você, que foi atrás de, enfim, 1000 conhecimentos e ideias, etc. Dentro dessa visão de futuro, você vai fazer mais sentido o que para você nesses próximos anos? Bem interessante isso, Lara, porque existem coisas dentro da gestão que eu entendo que a gente realmente precisa profissionalizar e que um CEO contratado, uma pessoa que estudou, se formou, ela se especializou para aquele, né, para aquele propósito, seria excelente. Só que eu vejo dentro de um escritório, e aí tirando pela minha experiência, hoje tem certas coisas que está muito fácil, fácil entre aspas, né, delegar para outras pessoas fazerem a gestão. Eu posso delegar a parte da controladoria, eu posso ter uma sócia que cuida do administrativo, outra do financeiro, isso, e eu fazer a gestão. Mas tem uma coisa que eu não consigo delegar ou terceirizar. É o filosofar o meu negócio. É o pensar o meu negócio. É tão difícil você preparar uma terceira pessoa para pensar o negócio. Ela tem que se envolver bastante no negócio, ela tem que conhecer muito da cultura, de onde a gente quer chegar, das pessoas, ela tem que estar muito envolvida. E nesse ponto, eu não sei até onde nós conseguiríamos, com um CEO externo, esse detalhe, que ele faz muita diferença. Hoje, a minha estratégia você não delega, né? Talvez, né, Lara, assim, um conselho de sócios pudesse fazer essa parte pensante, criativa, filosófica, de onde a sociedade quer chegar, porque não é tudo cartesiano. Se fosse cartesiano, era muito mais tranquilo, né? Esse que é o papel do conselho, né? Porque hoje vocês, dentro da estrutura societária da DLL, vocês têm os 3 sócios fundadores e já tem uma outra geração de sócios vindo a caminho aí, né? Exato, tá? Hoje nós temos, nós 3 sócios fundadores, nós temos um comitê gestor que é composto de 6 pessoas, nós 3 e mais 3 sócios, tá? Já de uma segunda geração, e nós temos 10 sócios coordenando áreas. Esses sócios coordenadores são sócios que já estão há mais tempo no escritório também, eles já têm essa visão gerencial sendo desenvolvida, porque é uma coisa interessante, né, Lara? Nós falamos isso logo no início. Como é que você se torna sócio? Não é um ato, não é o fato de você assinar um contrato social, é o evoluir o seu pensamento para pensar como sócio, agir como sócio, que é muito diferente de uma pessoa que ela é uma colaboradora com vínculo CLT, é muito diferente de um prestador de serviço. O sócio, ele tem um envolvimento com a sociedade que ele tem que ir desenvolvendo ao longo dos anos. E com isso, a gente tem que talvez separar algumas categorias. Esse sócio, ele vai participar da gestão, ele tem que ter essa visão gerencial do escritório, dependendo do tamanho do escritório, sim ou não. Se for um escritório menor, dentro de um mesmo sócio, temos que ter vários perfis de sócio. Ele tem que fazer a área dele, ele tem que trabalhar na gestão, ele tem que também trabalhar na área de proteção de dados, enfim. Quando é um escritório...
Trazer Quando o cliente. escritório vai crescendo, exato, você pode fracionar todas essas necessidades em vários sócios, não é? Então você precisa formar esse sócio. Voltando de onde nós pegamos esse gancho, hoje os sócios coordenadores nossos, eles já têm a visão gerencial. Então eles trabalham em cada uma de suas áreas como se fossem mini escritórios. Eles têm que se preocupar com o custo. Qual é a receita gerada? Quais são os contratos a renovar? Que trabalhos têm que ser captados? Como eles vão desenvolver as equipes que eles têm? Se eles vão precisar de mais estagiários, mais sócios, enfim, cada área começa a ter o seu próprio gerenciamento. E isso também é uma forma de nós prepararmos as pessoas que lá na frente vão fazer a gestão da sociedade. Uma coisa assim que eu vejo que é crucial e cada vez que você entrega uma missão para uma pessoa, ela como por exemplo os coordenadores de área, né? Como você comentou, você está dando doses de maturidade empresarial. Então, quando ele começa a ver que tem receita, tem custo e que o resultado dele vem a partir da inteligência dele trazer recurso, gastar direito, contratar bem, usar bem o sistema, ter todo, não perder cliente, fazer uma excelente entrega e tal, ele começa a mexer na sua forma de pensar o negócio, né? Porque a gente não está falando mais de advocacia, a gente está falando de negócio. Outro ponto que eu acho que assim que é fundamental dentro dessa passagem de bastão e esses fundadores ajudados por esse comitê gestor e toda a gama de advogados que fica à frente das áreas, eu acho que eu concordo com você, a gente não nasce sócio, a gente vai aprendendo no fazer. Agora, um ponto que eu acho que ele é assim, ele muda tudo ao longo do tempo, é você encontrar no relacionamento entre os sócios, porque é isso. Não adianta, às vezes, eu só buscar, vou fazer um MBA e eu vou ficar um sócio, vou me tornar um sócio melhor. Eu vou ter, você rege da minha área, eu sou um sócio melhor. É você entender aquela dinâmica que quem tem sócio tem patrão, né? Que é um termo muito, né, comum nas empresas. E como é que eu levo as minhas ideias, como que a gente compatibiliza ideias diferentes para a gente buscar aí um planejamento dentro do mesmo caminho, etc. E quem não trouxe a ideia não se sentir tendo perdido aquela briga ou aquela disputa ou aquele, né, aquela ideia, enfim, aquele projeto. E ele fazer parte do projeto, mesmo tendo tido a ideia dele não aprovada, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, é uma maturidade que se busca dentro dessa passagem de bastão que envolve tudo, né? Eu conhecer o escritório, conhecer os clientes, se relacionar bem entre os sócios. Não quer dizer que a gente não brigue, né? Mas, não. Pelo contrário, não. Né? Mas é brigar confiando, né? Brigar confiando. Tem que haver, né, Lara? Você me lembrou uma coisa interessante. Há uns 2 anos, nós fizemos um trabalho, nós chamamos uma consultoria externa local aqui, muito boa, e nós fizemos um trabalho que ele, como pano de fundo, era essa integração entre essa equipe de sócios coordenadores. E houve um crescimento muito grande deles, porque eles começaram, por mais que tivessem cada um cuidando da sua área, entendendo que todos faziam parte de um sistema, que a sociedade, ela envolve todas as áreas. E se eu não der a mão aqui para a área do lado, sabe, eu não posso só cuidar da minha. Muitas vezes eu tenho que dar a mão para a área do lado para ajudá-la e outra eu vou pedir ajuda. E antes desse trabalho, esse foi um trabalho de 1 ano de encontros, de, sabe, participações em jogos, coisa lúdica. A gente nem parecia que estava percebendo o que estava acontecendo. Mas o resultado depois disso tudo foi tão interessante, porque você começou a perceber que eles começavam a se integrar. Criaram reuniões onde eles semanalmente discutem as necessidades das equipes, das áreas. E isso nos fortalece, porque traz para o comitê gestor coisas que às vezes no dia a dia eu não teria nem condições
de chegar a entender tal adversidade, tal amplitude, né, que o negócio ele vai tomando mesmo. Então isso é muito importante, a integração entre eles é muito importante. É assim, é o que vai segurar o escritório lá na frente. Uma coisa muito comum, eu já entrei em vários escritórios que você tinha um fundador ou alguns fundadores, alguns sócios que vieram depois, mas esses sócios se sentiam sócios do fundador, mas não se sentiam sócios entre si. E aí, lógico, é a minha preferência com o fundador, eu tenho uma amizade com o fundador, eu tenho um vínculo com o fundador, mas eu quero matar o meu do lado aqui porque eu não tenho relação. Eu tenho ciúme dele porque ele também é querido pelo fundador. Coisas humanas. Porque a área dele tá melhor do que a minha. Mais. Então, assim, esse elemento humano ele é fundamental e ter essa visão com antecedência garante a passagem de bastão, porque é a mesma, não deixa de ser uma ideia de uma família, né? De irmãos que uma família que si, né? Uma família que se dá bem, né, Lara? Uma família que não é a família margarina. O pai e a mãe morrem ou faltam. É uma família que se respeita e que quer construir junto. Buscar essa irmandade. Exatamente. A buscar a irmandade. Não ficar um disputando o outro, porque você pode acabar com o negócio depois. Totalmente. Né? Sabe? Se eu for me preocupar mais em te destruir, nós duas não vamos construir nada. Sem dúvida. Nossa. Não é? É fantástico, tiro no pé. Assim, saber o quanto que a governança de vocês tem bases, né, muito estruturadas de longo prazo, né? E aí, Clau, assim, eu queria conversar com você horas aqui, né? Porque a gente tem assunto, assim, para até depois de amanhã. O que eu queria que a gente pensasse agora, nessa, vamos dizer assim, esse terceiro momento da nossa conversa aqui, a gente sabe que 2030 está a um passo, né? É assim, com todas essas mudanças, com todas essas evoluções, você está à frente da Comissão de Sociedade de Advogados junto com o Carlos Augusto, você está no CESA aqui discutindo e ouvindo, e ali também é um ambiente muito bom para a gente ver as questões societárias, né? Como é que você vê papéis de sócios para uma advocacia que não tem a formação, né? A faculdade só diz que você vai ser tributarista, você vai ser familiarista, você vai ser o que quer que você escolha. Não ensina o que é ser o escritório, não ensina finanças, não ensina RH, não tem essa dinâmica. Muito menos o que é ser sócio, não é impor a minha vontade, mas compatibilizar a vontade de outras pessoas também. Como é que você vê o que serão das sociedades em 2030? Uma maturidade maior, menos escritórios disputando, porque eles vão ficando pelo caminho naturalmente, quem não aprender, quem não buscar. Como que é a tua visão sobre isso? Lara, eu acho que a gente conversou um pouquinho ao longo desse nosso papo, né? Como você mesmo falou, podia durar dias ou meses, sempre tem tanta coisa para a gente conversar, é tão denso. As sociedades, elas vêm passando por uma série de mudanças ao longo, eu posso dizer, dessas 3 décadas, que é o que eu estou vivenciando. Nós passamos principalmente pela mudança tecnológica, né? Como a gente mesmo conversou no início, nós passamos da máquina de escrever para hoje você operar, você trabalhar até pelo teu celular, coisa que era impensável no passado. Essa tecnologia ela vai continuar vindo de várias formas, a gente não pode nem imaginar o que teremos ali na frente, por mais que sejam 7 anos de hoje, 7 anos para a tecnologia, tanta coisa pode acontecer. Provavelmente alguns escritórios já estão ficando pelo meio do caminho, caso não queiram se adaptar a todas essas mudanças, não só tecnológicas, mas mudanças de pensamento também, questão de diversidade, questão de inclusão, questão de flexibilização, forma de pensar, forma de tratar o cliente, o teu cliente interno e o externo. São muitas frentes que a gente tem que trabalhar, né, Lara? Como a gente também falou, o ser sócio,
a gente não aprende em lugar nenhum. Não tem faculdade para isso. A gente faz uma faculdade de direito, se forma bacharel, né, de direito, nem advogado ou advogada. Temos que prestar um exame de ordem se quisermos seguir a carreira como advogado ou advogada, mas ninguém nos ensina a fazer a gestão, nem se formos trabalhar sozinhos. Se formos trabalhar sozinhos, também temos que nos preocupar como é que nós vamos fazer contrato, como é que nós vamos emitir uma fatura, como é que nós vamos controlar receitas, despesas, as obrigações. Isso a gente não aprende na escola, na faculdade. Nós vamos ter que aprender no dia a dia. E, ao mesmo tempo, fazemos uma faculdade que nos torna bacharéis / advogados e vamos gerir um escritório. Muitas pessoas às vezes acham que é uma função menor. A tua família, mas eu não paguei a faculdade para você ir fazer administração. Parece uma coisa pequena, mas todo mundo que faz gestão de escritório, que trabalhou como advogado um dia, já ouviu isso. Da sua família, dos seus amigos, ou até se perguntou, eu estou no caminho certo? Eu tenho que abrir mão disso para fazer isso? Isso é menor do que aquilo? Não é. Primeiro eu digo que não é. Não é mesmo, porque fazer gestão é uma coisa extremamente importante, preciosa, difícil, trabalhosa, que exige um envolvimento cotidiano e uma atualização constante. Então, para quem pensa em ser sócio e também vai ter que fazer a gestão, vai ter que conciliar para o futuro, vai ter que se atualizar o tempo todo no que quer que apareça. Não só na parte tecnológica, mas também pensar nas novas áreas do direito, pensar onde eu vou fazer, para quem eu vou trabalhar, de que forma eu vou trabalhar. É uma atualização constante do negócio. Ele não está pronto, ele está em constante remodelamento, em constante crescimento. É isso que eu penso, Lara. Fantástico. Eu penso igual. Eu acho que a gente nós precisamos ser pessoas melhores para poder lidar com outras pessoas, né? Então a gente tem que ir para a tecnologia, mas aprender muito a se relacionar. E ter todo esse arcabouço aí, né? Eu acho que a grande mudança aí é que, mais do que quando a gente começou, também me formei em 94, era outra realidade de mundo, né? A gestão, ela veio se tornando importante. Eu também já ouvi muitas vezes essa questão aí de sócio meio que se sentindo diminuído ou olhado meio de lado porque não estava fazendo uma sustentação oral, porque não estava fazendo qualquer... você não advoga? Né? Como se isso fosse assim, você está em segunda categoria de carreira, né? Quando, na verdade, eu acho que esses anos todos de evolução, de mudanças, etc., que você assistiu in loco e eu in loco também, porque a gente vem passando por N, enfim, evoluções, eu acho que hoje a advocacia ela começa a entender melhor que sem um sócio com um papel ligado à gestão, existem grandes chances de perdas. Você perde o cliente, você perde a tua equipe, você perde dinheiro, você deixa de cobrar o honorário da forma correta, você deixa de fechar o contrato, você deixa de dar uma experiência para o teu cliente, olhando para ele, não para um mundo de clientes, né, parecidos, mas não iguais, né? Então, sem a gestão, há uma perda enorme em vários níveis, né? E eu acredito que acho que daqui para 2030 vão ter mais ainda fontes de... Porque você começou batendo na pedra, né? Com um martelinho, né? Não tinha onde buscar. Tem uma analogia que eu gosto muito, Lara. Nós duas gostamos muito de viajar, né? Isso não é segredo para ninguém. Então, lá no passado, você lembra que quando a gente pegava um carro, chegava num lugar que pegava um carro, você tinha que pegar um mapa impresso em papel. Abrir aquele mapa... E a 4 rodas?
Guia quatro rodas. É saber para onde você ia. A tecnologia foi chegando, vieram os dispositivos onde você alugava um carro, alugava o dispositivo, jogava no carro e dizia para onde você queria, você tinha que alugar. A tecnologia aumentou, esse dispositivo GPS veio para dentro do seu celular, não é? Hoje, você não troca nem o seu chip para ir de um país para o outro e você chegar e você já tem um app que te leva para onde você quer. Você não precisa de mais nada. Isso no período de 20 anos, Lara. Loucura. 20 anos. Loucura. Na nossa área, no direito, é a mesma coisa. Eu gosto dessa analogia para a gente pensar, porque todo mundo, pelo menos as pessoas que têm 40 anos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, meus filhos que têm na faixa de 25 a 30, vivenciaram isso, do mapa ao caminho dentro do teu celular, não importa onde você vá. Isso aí. Não é? Então, o mundo ele muda muito rápido. Se nós não estivermos adequados e com boa vontade de olhar as mudanças de peito aberto, de mente aberta, nós vamos estagnar e vamos ficar para trás. Tá tudo bem se é isso que a gente quiser. Se é isso que você quiser. Estava nos planos, isso vai cobrar um preço em algum momento, né? Vai cobrar um preço lá na frente. Clau, eu só tenho a te agradecer, né? Porque, assim, primeiro, a tua história ela é muito inspiradora. Você não está no eixo Rio-São Paulo e você conseguiu buscar o que precisava ser buscado para levar teu escritório para o patamar que vocês quiseram, que vocês escolheram, né? E com toda a coragem do mundo foi enfrentando os crescimentos que não são fáceis. Cada vez que você coloca mais gente dentro dessa panela, né, vai ficando mais desafiador você lidar com pessoas diferentes, com jeitos diferentes, backgrounds diferentes e tudo diferente. Então eu quero te, assim, dizer o quanto que eu te admiro por você ser uma mulher de coragem, por você estar sempre buscando o melhor para o teu escritório. E com certeza a gente vai ter ainda muitos e muitos anos para conversar sobre as evoluções, né? E que bom poder ouvir a tua história, que bom poder ouvir a tua experiência, né, de uma gestora, sócia, e que tem tantas coisas para fazer ainda, com uma agenda lotada de projetos, porque não para, né? E eu fico muito feliz. É uma honra para mim, Lara. É uma honra para mim, como pessoa, como sócia fundadora, como mulher, como nortista, porque sim, não é fácil a gente conseguir trilhar o caminho que a gente se propôs dentro das condições e do cenário que a gente vive. Realidade, não é vitimização, não. A Amazônia é um dos melhores lugares do mundo. Tem coisas incríveis aqui, mas estamos distantes, sim, dos grandes centros. Hoje as coisas estão mais próximas em função da tecnologia, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Mas nós estamos falando de 3 décadas que foram superadas, sim, com muita coragem, com muita dedicação, muita determinação e muita paixão. Acordando de madrugada para pegar um voo de 3, 4 horas até São Paulo e chegar com um sorriso estampado, com curiosidade e vontade para buscar o que fosse de melhor, né? Então... E essa vontade, Lara, ela continua, sabe? Aquilo que você falou há pouco. Eu tenho vontade, sim, de continuar evoluindo e aprendendo, tenho sede de conhecimento. Eu acho que esse lado infantil que eu gosto de preservar, porque a criança ela está sempre em busca de aprender, e é por isso que ela evolui, por isso que ela aprende a andar, a falar, a correr. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer na nossa vida pessoal, profissional. Tá sempre aberta a aprender. Eu tenho muito a aprender. Nunca vou dizer, tá ótimo, acabou, estou acabada, estou finalizada, estou tranquila. Não estou. Eu estou em constante movimento e é assim que eu gosto. Que Deus conserve essa curiosidade eterna, né? Essa vontade eterna, porque é isso aí, é assim que a gente vai evoluindo e trazendo evolução para os nossos, né? Mostrando que é possível, mostrando que é real, que não é fruto de privilégio, muito pelo contrário, é fruto de vontade e transformação de uma ideia em algo concreto, né? E não tem nada mais maravilhoso no mundo do que isso, né?
Obrigada, uma grande honra estar aqui com você e com todos que estão compartilhando esse momento com a gente. Ai, volte sempre, eu vou te chamar sempre para cá. Estarei todas as vezes. Um grande beijo. Grande beijo. Que conversa maravilhosa! Eu espero que vocês tenham aproveitado uma série de dicas que a Cláudia passou, da sua história, da sua vivência como sócia, como gestora. Eu quero pegar um gancho aqui das dicas das reuniões de sócios, o quanto que isso é importante, né, ser realizado, porque efetivamente a gente precisa melhorar cada vez mais a comunicação interna, o alinhamento de vontades, os objetivos, essa maturidade empresarial que a gente precisa desenvolver nos sócios que aí estão e nos futuros sócios. Eu quero aproveitar e convidar você para se inscrever no nosso podcast, se você ainda não está inscrito, tanto no Spotify, no Áudio Legal, e no nosso canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. E já aproveita, puxa um colega, puxa um sócio, puxa um advogado, um amigo, para ouvir e assistir também. Se você quiser fazer comentários, trazendo aí suas impressões sobre a sociedade de advogados, a vida entre sócios, a sua experiência, nós vamos ficar muito felizes de te ouvir. E eu te convido também a nos seguir nas redes sociais. Então é só pesquisar os nossos nomes, né? O meu, Lara Selen, da Selen Bertozzi, e da nossa convidada, Cláudia Bernardino, do seu escritório DLL, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. No próximo episódio, que eu ainda vou deixar em segredo aqui quem vai ser o nosso convidado, nós vamos trazer mais um sócio fundador. Então acompanhe aqui nos nossos programas, os próximos programas, para você poder cada vez mais aprender sobre essa dinâmica tão importante que é a sociedade. Então nós agradecemos aqui a sua presença. Lembre que o nosso programa Papo de Sócios vai ao ar a cada 15 dias. Então nós nos vemos no próximo. Até lá!